Bom, bem-vindos aí mais uma semana desse nosso curso aí de redes, né? A gente já está quase acabando aí a arquitetura de camadas. A gente já está na camada de enlace. Depois dessa, só fica faltando o que seria a camada física. Então, se a gente voltar para aquele diagrama geral da redes, o enlace, na verdade, a camada de enlace, ela determina uma conexão entre dois nós consecutivos da rede. Então, por exemplo, se esse computador está tentando acessar esse servidor, ele passa por vários enlaces. Então, tem um primeiro enlace, por exemplo, aqui no caso é um computador com uma rede sem fio, para um roteador lá sem fio. Desse roteador sem fio para talvez um switch ou um outro roteador da rede. Existe um outro enlace entre esses dois roteadores, entre esses dois e entre esses dois, né? Então, a camada de enlace ela cuida disso, dessa comunicação entre os nós, entre os elementos aí da rede de computadores. Essa é basicamente aí a função do enlace. Então, como eu já falei, é essa comunicação que, de certa forma, seria até uma comunicação ponto a ponto. Então, a camada de enlace ela é baseada em alguns serviços, né? O primeiro serviço é o enquadramento de dados. Então, o enlace ele recebe lá, ele pega os seus dados e transforma em quadros. Esses quadros, na verdade, são conjuntos de bits. Então, isso faz parte lá do protocolo, né? Então, o que acontece? Se você tiver um protocolo lá na camada de enlace, por exemplo, eu tenho um padrão Ethernet que tem uma série de protocolos, ele define como é que vai ser esse quadro. Até porque o enlace, dependendo aí do enlace que você estiver usando, ele tem um limite máximo de cada quadro. Então, cada quadro tem que ter um determinado número de bits. Então, pode ser que ele tenha que dividir sua mensagem em vários quadros e coisas do tipo, tá certo? Um outro serviço é o acesso ao enlace. O que acontece? Você tem acesso à interface de rede, né? Então, ele que vai fazer essa comunicação desse nó para o próximo nó. Um outro serviço também da camada de enlace é a parte de detecção de erros, tá certo? Então, o enlace, quando você faz uma transmissão de um nó da rede até o outro, essa transmissão ela pode ocorrer problemas, né? Então, a mensagem ela pode ser modificada durante essa transmissão. Então, os protocolos da camada de enlace, eles incluem alguns mecanismos de detecção de erros. E geralmente para isso, né, quando você quer isso aí vem um pouco da teoria de sistemas tolerantes a falhas. Para você conseguir fazer essa detecção e também essa correção de erros, né, geralmente você aplica algum mecanismo de redundância, né? Então, no caso, geralmente são acrescentados alguns bits extras no seu quadro, que esses bits são utilizados para fazer tanto essa detecção quanto essa correção. Lembrando que a detecção é só falar, olha, teve um erro nesse quadro, e a correção seria tentar recuperar a informação original a partir disso daí. Então, falando um pouquinho do quadro, né, do enquadramento, ou às vezes o pessoal até chama às vezes de pacote, isso, mas o termo acho que mais correto seria o enquadramento, né? O que acontece? Ele é um conjunto de bits que vai ser transmitido para o próximo nó da rede. Então ele recebeu uma mensagem lá da camada de transporte, essa mensagem ela vai ser transformada em um quadro, que é um conjunto de bits, né? E eles, ou vários quadros, dependendo do caso, e esses quadros eles são encaminhados, tá certo? Então, cada quadro ele pode representar, se a mensagem for muito curta, uma mensagem no próprio quadro, ou ele pode representar apenas uma parte de uma mensagem, se for uma mensagem mais longa. Então, às vezes eu estou mandando, por exemplo, eu estou fazendo um download da internet de um arquivo muito grande, por exemplo, um vídeo. Esse vídeo, ele não é mandado tudo em um único quadro. Às vezes ele é quebrado em vários quadros para poder essa informação ser transmitida. E além da mensagem, né, de bits que representam parte da mensagem, um quadro também inclui códigos especiais para fazer aquela função de controle de erro, tá certo? Então são bits a mais
para poder você usar para verificar se teve algum erro e dependendo do erro você conseguir descobrir onde que ocorreu esse erro. A gente vai ver uma técnica bem simples para poder fazer isso, né? E corrigir esse erro, se for possível, tá certo? Então tem alguns mecanismos para fazer essa parte aí através desses códigos especiais. Além disso, o quadro ele também inclui um mecanismo de endereçamento para poder falar para onde que aquele quadro tá indo. Mas esse endereço não é um endereço IP, é um outro tipo de endereço que a gente vai ver daqui a pouco como que funciona. E também pode ter, esses códigos podem ter algumas outras funções especiais, dependendo aí do protocolo que você tiver na camada de enlace. Bom, então, só para entender um pouquinho como é que funciona esses mecanismos de detecção e correção de erros, né? Então, o primeiro método de detecção, bem simples, é o método de verificação de paridade. Então, a ideia é bem simples. Essa técnica, ela funciona para um número qualquer de bits e ela consegue, e você, com um único bit extra, você consegue detectar se houve uma mudança em um dos bits. Se houver uma mudança em mais de um dos bits, aí pode ser que essa técnica é falha. Mas é uma técnica bem simples e ela serve como base para as outras. E a ideia aqui é ter uma boa noção de como é que funciona isso. Então, imagina que o meu quadro ele seja esse conjunto de bits. Então aqui você tem um monte de zeros e um monte de uns. É uma sequência de zeros ou uns. Então isso aqui representa uma mensagem, tá certo? A gente viu lá em arquitetura como é que funciona toda a parte lá de representação binária da informação, né? Então isso aqui pode representar o saldo de uma conta corrente, ou então pode ser um texto ou alguma outra coisa do tipo, né? Mas no final das contas, isso daqui é um monte de zeros e uns, tá certo? Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma mensagem, eu incluo nela, se eu quero verificar se houve algum erro na transmissão, um bit extra, que pode também ser 0 ou 1, que é o que a gente chama de bit de paridade. E o que que define esse valor desse bit de paridade, se ele vai ser 0 ou 1, é a mensagem. E como que isso é definido? Eu vou contar o número o número de bits onde da minha mensagem ali, onde o valor é 1. Então, se vocês olharem aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, se vocês olharem, eu tenho 18 uns na mensagem, tá certo? Então, como eu tenho 18, 18 a gente sabe que é um número par. Então, eu não preciso acrescentar nada para que essa mensagem, o número de bits 1 seja par, tá certo? Então, o bit de paridade é 0. Se, por exemplo, essa mensagem aqui ela tivesse 17 números 1 e não 18, eu iria acrescentar o bit de paridade 1 para que quando eu contasse os 18 com o bit de paridade, é, eu teria no final um número par. Então a dica é, você vai contar na sua mensagem, se o número de uns aqui for par, o bit de paridade é 0. Se o número, por isso que tem até o nome paridade, né? Vem do par. Se o número daqui for ímpar, você vai acrescentar um número 1 para que, junto com essa mensagem, o número de uns aqui seja sempre par. Essa aqui eu acho que é a dica para você lembrar isso daí. Tem um monte de exercícios aí lá no Moodle que a gente vai perguntar justamente isso daí. Então, a partir dessa ideia, então a gente tem lá a paridade normal, ela só permite identificar lá, se você for voltando aqui um pouquinho, ela só permite identificar se ocorreu algum erro na transmissão, tá certo? Por quê? Por exemplo, se, vamos supor que esse 1 aqui ele passa a ser 0,
ele seja modificado na transmissão, tem alguma falha de transmissão que na hora que eu recebo a mensagem ele passa a ser zero. Na hora que eu fizer a soma, vocês vão ver que vão junto do número de um, incluindo o bit de paridade, isso aqui vai dar 17. E 17 não é um número par. Então, a gente descobre que eu tive um erro, vamos dizer assim, na hora de receber isso. Só que eu não sei em qual bit que ocorreu esse erro, né? E eu tenho uma série de problemas aqui. Então, com esse bit de paridade simples, eu não consigo fazer uma correção do erro, tá certo? Eu consigo apenas detectar o erro. Mas, se a gente avançar um pouquinho, então aqui é o seguinte, essa ideia funciona da seguinte forma. Pega aquela mensagem lá que a gente tinha lá, que era um monte de zeros e uns, e a ideia é que eu vou montar uma espécie de uma matriz com esses zeros e uns. Então, começa a mensagem aqui, 1, 0, 1, 0, 1, aí eu continuo na linha de baixo, 0, 0, 1, 1, 1, 0, tá certo? Então, o que acontece? Essa matriz aqui, né, é a minha mensagem lá original, só que eu quebrei e transformei isso aqui numa espécie de uma matriz quadrada, tá certo? A ideia é que para cada linha e para cada coluna dessa matriz, eu calculo um bit de paridade, tá certo? Só que não para tudo, para linha, seria para a linha em análise. Então, ó, vamos olhar aqui, por exemplo, essa primeira linha aqui. Como eu tenho aqui 1, 2, 3 uns, é ímpar, não é isso? Eu precisaria de mais um 1 para que esse número de uns aqui dessa linha, junto com o bit de paridade, fosse par. Então eu coloco 1. Então aqui eu vou ter 1, ou seja, 1, 2, 3, 4 uns, né? Então isso aqui passa a ser par. A mesma coisa eu faço para a próxima linha aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 uns. Então já é par? Coloco o 0 aqui. Próxima linha. 1, 2, 3 uns. Eu precisaria de mais um 1 para que esse número fosse par. Acrescento o quarto número, então é 1 o bit de paridade. Então aqui eu teria o meu bit de paridade para essa linha. A mesma coisa eu vou fazer agora aqui para a coluna, tá certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 2 já é par, então eu coloco o bit de paridade 0. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 2 já é par, coloco 0. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 3 é ímpar, coloco 1. 1, 2, 2 é par, 0, só 1, então coloco mais 1, 2, que é aí para poder virar par, né? Então eu consegui determinar esses bits de paridade. E esse último aqui é feito em cima dos bits de paridade. Você vai perceber que ó, é até engraçado porque eles batem, tanto um quanto o outro. Então se eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui 2, já é par, isso aqui fica 0. De cá eu tenho 2, já é par, então tenho 0. Então, olha só, com isso eu consegui, acrescentando esses bits aqui na minha mensagem, além de eu conseguir detectar o erro, eu consigo detectar onde que eu tenho esse erro. Então, por exemplo, aqui do lado, eu tenho uma mensagem que ela foi recebida com erro, tá certo? Então, olha só, e esse erro aqui, tá, na verdade seria essa mensagem original, só que ele modificou esse bit aqui da linha 2, coluna 2. Percebem? Ó, é a mesma mensagem, com a mesma paridade, só que ele modificou esse bit aqui, tá certo? Então, o que acontece? Se eu chegar aqui e for analisar a paridade para conferir de cada um, então vamos ver cada linha. Ó. A linha 1 tem 3 uns, com o 1 aqui 4. Então, essa linha tá ok. Na linha 2, eu tenho aqui 1, 2, 3, 3 uns. Então, era para ter mais um 1 aqui. Então, essa linha tem um erro. Então, eu consigo identificar que o erro está na linha 2. Depois, eu tenho aqui 1, 2, 3 uns. E com 1 aqui 4, então aqui é par, então essa linha está ok. Então, até agora, a única coisa que eu consegui identificar é que eu tenho um erro aqui nessa segunda linha. Vamos para a coluna. 1, 2, 0, tá ok, o número é par, então tá tudo ok. 1,
aqui tá zero, então ficou um, o número é ímpar. Olha, eu tenho aqui então, nessa coluna aqui, eu tenho um erro, tá certo? Então, se eu continuar nos demais, 1, 2, 3, 4, par, tá ok? 1, 2, 0, par, 1, par. Então a gente conseguiu identificar que o erro tá na linha 2 e na coluna 2. Então, houve uma modificação nesse bit aqui. Então, como eu tô falando de número binário, isso aqui pode receber o valor de 0 ou de 1. Se eu estou falando que o 0 é errado, então simplesmente eu colocaria aqui 1 e eu corrigiria esse erro. Se vocês observarem, quando eu colocar 1 aqui, eu volto para essa mensagem original. Então, é assim que esse é um exemplo bem simples de mecanismo de detecção e correção de erros. Então, isso aqui é a base para os mecanismos de detecção e correção de erros incluídos aí nos protocolos da camada de enlace. Esse é um mecanismo que é a paridade bidimensional. Bom, um outro serviço da camada de enlace é o serviço da comunicação com os adaptadores de redes. Os adaptadores de redes são os componentes que ele já é uma coisa que mistura um pouco a parte física, de hardware, com a parte de software. Lembra que a gente foi... toda a parte que a gente viu até agora, a maior parte é implementada na forma de software. Aqui já começa a entrar um pouco na parte de hardware, e na camada física em si a gente vai perceber que aí seria o meio físico mesmo de transmissão. Então, uma das coisas que a camada de enlace faz é essa parte de comunicação com o adaptador de rede. E o que é o adaptador de rede? Um adaptador de rede seria uma interface de rede, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de rede no computador, essa interface é uma placa de rede. Existem, por exemplo, às vezes uma placa de rede, ou por exemplo, num roteador, que é um equipamento de rede, que ele tem mais de um adaptador de rede. Então, no caso do enlace, seria uma porta específica da rede. Então, por exemplo, existem algumas placas de redes voltadas mais, por exemplo, para aplicações mais profissionais, para servidores de arquivo, instalação de redes, que eu tenho uma placa de rede que às vezes ela tem mais de uma interface, então ela tem mais de um conector de rede. Então essa placa, apesar de ser uma placa só, ela tem três, ou por exemplo, se a placa tiver três conectores, ela tem três adaptadores de rede. Um roteador, por exemplo, ele conecta várias redes. Se um roteador ele tiver quatro, vamos dizer assim, um roteador no padrão internet, ela tiver quatro conectores para você conectar cabos, e cada um deles for individual, então aquele equipamento ele tem quatro adaptadores de redes, né? Então, a comunicação entre as camadas superiores e esse adaptador geralmente é feito através de um driver do sistema operacional. O que é esse driver do sistema operacional? É um componente de software. Quando você vai lá e coloca uma placa de rede no seu computador, o que acontece? E você liga esse computador, você precisa instalar um driver. Geralmente, as placas de redes, o driver ele já vem embutido no próprio sistema operacional. Mas existem alguns casos que você precisa fazer uma instalação de software à parte. Então, geralmente, nesses casos, essa placa de rede vem com um CD que tem um programa que instala esse driver. Então, esse driver é, na verdade, um componente de software que se integra ao sistema operacional, né, para poder fornecer essa comunicação entre os protocolos lá da camada superior, que seria de transporte, e a placa de rede, né? Aí, como essa placa ela acaba se conectando lá no barramento lá do computador, tá certo? É muito comum usar uma técnica que a gente chama DMA, o acesso direto à memória. Então, quando ele vai comunicar aqui com a rede, por exemplo, se ele quer transmitir ou ler alguma coisa, essa informação é carregada lá na memória do computador, e existe um mecanismo de transferência no barramento que ele pega e copia o conteúdo dessa memória para uma memória interna, e a partir disso aí é enviado através
lá do cabo de rede. Por que dessa técnica de DMA? Porque ela é a técnica mais rápida de acesso de dados dentro do barramento, tá certo? Para vocês terem ideia, dependendo do que for, da interface de rede que você tenha, ela costuma ser, vamos dizer assim, uma das interfaces mais rápidas que você tem dentro do computador. Se a gente pegar o padrão, os desktops padrão de hoje, geralmente a gente usa uma porta do padrão Gigabit Ethernet. Para você ter uma ideia, para você saturar um canal desse aqui de Gigabit Ethernet, você precisa ter um equipamento, uma transmissão de dados muito rápida. Só para vocês terem uma ideia, uma vez por exemplo, eu fiz uma cópia, na verdade eu queria fazer um backup de um HD de um computador inteiro, do HD inteiro do computador para o outro, né? Eu liguei os dois cabos numa rede Gigabit Ethernet. O limitador era a velocidade do HD, porque a rede assim ela era tão rápida, a Gigabit Ethernet, ela é tão rápida que o que acontecia? O HD ele não conseguia fornecer dados para a rede numa velocidade tão suficiente quanto que ela suportava. Então, mesmo copiando de um elemento que é bastante rápido, que é o HD de um computador, né? Essa informação eu não estava nem usando nem coisa de 10%, 15% da capacidade de uma placa Gigabit Ethernet, né? Então, e o adaptador de rede, ele conecta alguns enlaces, ele tem um enlace, né? Então, por exemplo, ele vai conectar numa interface, num enlace, ou seja, vai ter um cabo ou algum mecanismo de transmissão, isso já entrando na parte física, para poder conectar isso. E esses enlaces, eles podem ser ou enlaces ponto a ponto ou enlaces de broadcast. A gente vai ver a diferença de cada um deles daqui a pouco. Mas nos enlaces de ponto a ponto, esse adaptador de rede conversa com outro adaptador de rede no mesmo padrão do outro lado, tá certo? E a comunicação é só entre os dois. E no caso do broadcast, o que acontece? Ele envia uma mensagem e todos os adaptadores de redes que estiverem conectados, eles recebem essa mensagem e, e o que acontece? Mas aquele que é o destino da mensagem, ele recebe aquela mensagem e processa ela. Então, tem alguns mecanismos especiais aí. A gente vai ver aí os dois, um pouquinho dos dois e de como que isso funciona. Então, a gente tem os enlaces, né, de alguns tipos. Então, um exemplo é o enlace de acesso múltiplo, né? Então, esses são os enlaces que enviam mensagem geralmente de broadcast. Então, quando o meu enlace transmite uma mensagem, todos eles recebem essa mensagem, tá certo? Isso aqui é a mesma arquitetura lá dos barramentos lá que a gente viu lá em arquitetura, né, de computadores, né? Então, é o mesmo mecanismo. Então, seria o equivalente, por exemplo, a um conjunto de pessoas juntas conversando. Então, você fala alguma coisa, geralmente você olha para a pessoa ou fala o nome da pessoa antes e aquela pessoa sabe que você está se direcionando a ela. Então, ela passa a prestar atenção em você e entender essa mensagem, tá certo? Então, mas isso não impede que os outros que estão próximos escutem aquela mensagem, eles simplesmente a ignoram, né? Então, o que acontece? Nesse tipo de mecanismo, quando alguém quer transmitir uma coisa, todos os outros elementos recebem a mensagem, mas só o destinatário processa essa mensagem, né? E usa esse mecanismo. Qual que é o problema desse mecanismo? Você pode ter o que? Um mecanismo de colisão de mensagens. Isso seria o equivalente, por exemplo, quando a gente está conversando em um grupo de pessoas, duas pessoas se dirigirem a uma terceira ao mesmo tempo. Então, por exemplo, estaria, por exemplo, uma pessoa, João, Paulo e Maria, e de repente tanto o João quanto o Paulo resolvem chamar a atenção da Maria. E o que aconteceu? A Maria, ela não vai saber para quem ela vai responder. Para que ela pode ser que ela recebe a mensagem, mas ela não sabe quem ela atende primeiro.
Então, você precisa ter algum mecanismo para poder tratar essa questão que seria a colisão de mensagem. Porque toda vez que você tem uma colisão de mensagens, geralmente você tem uma perda da mensagem, tá certo? Então você tem que ter algum mecanismo, nesse caso, para evitar essa questão, né? Então tem algum mecanismo de sincronia, isso tem que fazer parte do protocolo de enlace. Então, é, é, falando aí do protocolo de enlace, vamos falar um pouquinho do protocolo internet, que é o principal protocolo de rede cabeada local, tá certo? A gente já falou um pouquinho dele lá na aula inaugural, tá certo? Mas agora vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. O protocolo internet ele usa esse enlace do tipo broadcast, de acesso múltiplo, tá certo? Então, quando alguém transmite uma mensagem na internet, todo mundo que está ali conectado ali naquela rede local, ele recebe essa mensagem, né? Ele foi pensado dessa forma. Hoje mudou bastante, mas a origem é dessa forma. E ele tem uma série de velocidades, né? Então ele foi evoluindo como um padrão com o passar do tempo, né? Ele começou com uma velocidade de 10 megabits por segundo, passou para 100, hoje já está em giga e já se está falando do 10 giga por segundo nessa velocidade, né? E o cabeamento, isso a gente já fez até uma prática a respeito disso, né? Ele foi inicialmente usando cabo coaxial. O que é o cabo coaxial? O cabo coaxial é aquele cabo estilo que costuma se usar para poder conectar TV a cabo ou TV via satélite. É um cabo que ele tem uma malha em volta. A gente vai falar bastante sobre isso na próxima videoaula, na próxima semana. E tem um pino central, né? Só que atualmente a gente usa cabos em par trançado, tá certo? A gente geralmente trabalha o protocolo internet com esse mecanismo. Inclusive a gente chegou a montar esse cabo padrão Ethernet. E existem alguns casos, né, onde se usa fibra ótica dentro do padrão internet. Ele tem alguns mecanismos, né, algumas interfaces onde eu posso ter o protocolo internet rodando sobre fibra ótica. O Gigabit Ethernet, por exemplo, começou com fibra ótica, mas depois eles conseguiram evoluir e usar o Gigabit Ethernet com um cabo em par trançado normal, né? Então, o que acontece? Agora falando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais desse protocolo internet, vamos falar um pouquinho do CSMA-CD. A gente vai entender o que é essa sigla daqui a pouco. Mas o CSMA-CD ele é um mecanismo para evitar esse problema que a gente falou da colisão de pacotes, né? Então, o que acontece? Quando o Ethernet foi criado e foi proposto, ele usava uma arquitetura de barramentos e nessa arquitetura de barramentos, às vezes você pode ter um elemento centralizador, né, que seria vamos dizer assim, um mestre do barramento, que ele fala assim, agora quem vai falar fulano, agora quem vai falar cicrano, agora quem vai falar é beltrano, né? Então, o que acontece? Esse é um dos mecanismos que você tem no barramentos para poder definir aí quem realmente agora vai usar o barramento. Mas o Ethernet ele foi pensado é, de forma que não existisse esse elemento centralizador. Até porque se ocorrer uma falha nesse elemento centralizador, todo mundo para na rede, né? Então, o que acontece? Como é que funciona? O mecanismo do Ethernet ele parece um pouco com o mecanismo nosso de conversação. Então, para eu iniciar uma mensagem, eu verifico se ninguém está falando, se ela não está conversando com ninguém. E como é que seria esse verificar se ela não está conversando com ninguém na, no, 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 no caso de uma rede? No caso da internet. A internet, quando ele está transmitindo uma informação, existe a presença de uma onda portadora. A gente vai falar um pouquinho sobre essa portadora lá para frente na camada física. Isso aí vem um pouquinho da parte de modulação. Mas o que acontece? Essa portadora, ela só existe quando alguém está conversando com alguém. Se ela não existir, quer dizer que o barramento ali, a minha conexão, meu enlace, ele está livre, tá certo? Então, o que acontece? Se ele estiver livre, eu posso simplesmente iniciar lá uma conversa, tá certo?
Então, o que acontece? Se você for ver aqui, o CSMA vem de Carrier Sense Multiple Access, ou acesso múltiplo com sensor de portadora. Então, o que ele faz é o seguinte, é um mecanismo bem simples. Ele verifica se existe a presença de uma portadora, porque a informação é transmitida através dessa portadora. Então, se existe essa portadora, então quer dizer que tem alguém conversando na rede. Então, se tem alguém conversando na rede, ele não inicia a conversação, tá certo? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente entender modulação lá na frente, mas a ideia é que essa portadora ela é o mecanismo que fornece, vamos dizer assim, ela é necessária para que a comunicação ocorra. Bom, alguns detalhes. Só verificar se não tem a presença de uma portadora lá no sinal, isso não vai ser garantido 100% que eu não vou ter colisão de pacote. Na verdade, o CSMA, esse mecanismo, né, ele não é 100% eficaz. Então, colisão de pacote é uma coisa que sempre ocorre em rede. É normal acontecer isso, tá certo? Então, o que acontece? Quando ele vai fazer, o remetente vai fazer uma transmissão, ele fica sempre monitorando o sinal do cabo. Para quê? Por quê? Porque se ele está colocando uma transmissão, imaginando uma situação, e outra pessoa também está querendo transmitir uma informação ao mesmo tempo, duas pessoas vão falar ao mesmo tempo. O que acontece? Como ele tá monitorando o cabo, ele também está escutando o que está sendo falado. Quando ele monitora isso, ele consegue perceber que o que foi transmitido, o que ele queria transmitir, não está sendo igual o que realmente está lá no cabo, que está sendo incluído lá. Então, com isso, ele consegue detectar essa colisão. Quando ele detecta essa colisão, a primeira coisa que ele faz é parar de transmitir. Isso acontece com a gente. Se você está tentando falar com uma pessoa e de repente essa pessoa outra pessoa também tenta falar junto, é muito natural para os dois pararem de falar ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso é o mecanismo de detecção de colisão. Então, o que vai acontecer? Quando acontece isso, a pessoa, você para, mas aí espera a coisa, vamos dizer assim, acalmar, né? Geralmente você espera um tempo e de repente você tenta falar de novo. Só que o que acontece? Imagine se os dois tentassem iniciar uma transmissão ao mesmo tempo, aí eles detectam a colisão, aí eles esperam um tempo igual para os dois e iniciam novamente a transmissão dos dois. O que vai acontecer? Essa transmissão ela vai gerar uma nova colisão e assim por diante. Então, o que acontece? A nova transmissão ela não obedece um tempo específico, na verdade ela ocorre em um tempo aleatório e tem um valor máximo em milissegundos desse valor. Então, o que acontece? Se dois elementos tentam transmitir ao mesmo tempo, né, detecta-se uma colisão. O que faz? Cada elemento define um valor, por exemplo, entre 0 e 1 segundo para iniciar a próxima transmissão. Então, o elemento A vai tentar retransmitir em 0,3 segundos. O elemento B vai tentar transmitir em 0,7 segundos. É um número aleatório. Cada vez que isso ocorre, é um número diferente. Tá certo? Então, o que vai acontecer? A próxima transmissão como cada um escolheu um número diferente, o elemento A vai conseguir transmitir, e se ele conseguir transmitir antes, terminar a mensagem antes do início da transmissão do elemento B, o elemento B transmite logo em seguida. Se ele não conseguir transmitir essa informação, ele ainda estiver transmitindo, antes de transmitir o elemento B verifica se não existe a presença da portadora. Como o elemento A está transmitindo, ele não vai transmitir, ele vai aguardar isso daí voltar. Então, com esse mecanismo, você garante que, mesmo ocorrendo colisões, eu tenho um mecanismo
para que isso não ocorra indefinidamente. Isso é o CD do Collision Detection, né? Ou detecção de colisão. Por isso que tem esse CMA-CD, né? Então, basicamente, esse é o mecanismo que se usa aí para poder transmitir usando o padrão internet. Uma outra coisa que existe é que o padrão internet ele também tem um mecanismo de endereçamento, né? Como ele tem ele é baseado numa topologia de barramentos, cada elemento da rede também tem que ter um endereço, tá certo? E esse endereço não é o endereço IP, não é nem o endereço de domínio DNS, tá certo? Então, o que acontece? Lembrando que tudo que é transmitido é recebido por todos os nós da rede. Só que só o destinatário vai processar aquele quadro. E como é que eu identifico o endereço? Você vai usar o endereço que a gente chama de endereço MAC, que vem de Media Access Control, é o nome em inglês, o controle de acesso de mídia. É um outro endereço que é específico de cada interface de rede, tá certo? E esse endereço, ele tem algumas características. Então, cada interface de rede, cada adaptador de rede, ele vai ter um endereço MAC. Então, por exemplo, se você tem um computador que tem uma placa de rede, essa placa de rede tem um endereço MAC. Se você está, por exemplo, a gente tem lá um computador que tem um servidor, que ele tem uma placa de rede, que ela tem 3 interfaces de rede, cada interface, cada conector, ele vai ter um endereço MAC diferente, tá certo? E esse endereço é o endereço que ele é válido apenas na rede local, porque o padrão Ethernet, nós estamos falando da rede local, enlace local, tá certo? Quem cuida do global é a camada de rede. O local seria a camada ali mais imediata, que é a camada de enlace. E esse endereço não tem nada a ver com o endereço IP. A gente vai ver que tem um mecanismo que relaciona os dois, mas ele não tem nada a ver com o endereço IP. O endereço IP, se a gente lembrar, ele eram 4 octetos ou 4 bytes. O endereço MAC já é diferente. Ele tem 6 bytes, onde esses 6 bytes são representados como 6 números em hexadecimal. Lembra lá de arquitetura como é que funciona o hexadecimal. Você tem lá do 0 até o 9, mais as 6 letras, né? A, B, C, D e F, né? Então, o que acontece? Um exemplo de endereço MAC é esse endereço aqui, 20, dois pontos. Geralmente o pessoal usa dois pontos para separar cada byte, porque 3A, dois pontos, é D, dois pontos, 1A, 2.9D, dois pontos DC. Então, quando você tem um número em hexadecimal, cada 2 algarismos representa um byte. Então, se você for ver, ó, 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 bytes do meu endereço. E esse endereço não é igual o endereço IP que vai ser atribuído, que você configura. Esse endereço ele é gravado da placa de rede na fabricação dela, tá certo? Então, sua placa de rede ela vai ter um endereço e esse endereço ele não muda. Ele vai na hora que você constrói essa placa ela vai até o final da vida com aquele mesmo endereço. Então, existe um consórcio, um grupo deve ser alguma fundação, alguma coisa que gerencia a distribuição desses endereços. Então, se eu quero fabricar uma placa de rede, eu tenho que solicitar a esse consórcio um grupo de endereços e esse consórcio libera e só assim que eu consigo definir um endereço lá para minha placa de rede. Um outro ponto importante é que você tem um endereço de broadcast, que é o endereço que seria o seguinte: essa mensagem não é só para uma pessoa específica, é para todo mundo. Esse endereço seria o endereço onde todos os bits do endereço são 1, ou seja, FF, tudo F. Então, esse é o endereço de broadcast para o MAC address. Né? Se lembrar, FF, isso aqui é 255, seria todo mundo 1. Né? É só pegar lá um pouquinho de arquitetura, converte isso aqui para binário que vocês vão perceber que esse FF seriam 8 bits todos em 1. Né? Então esse é o endereço de broadcast, é o endereço quando eu mando uma mensagem para todos os elementos da rede. Bom, como é que eu posso obter lá o endereço MAC da minha interface de rede? Tem esse comandozinho aqui no Windows, getMAC,
Se você abrir lá o prompt de comando, ele vai mostrar, tá certo? Tem mecanismos de interface gráfica, se você ver lá, clicar lá com o botão direito lá no adaptador de rede, clicar em propriedades, tem uma opção lá de mostrar em detalhes. Eu vou mostrar uma mais para frente, a parte do quando a gente estiver mexendo com montar a rede, eu mostro como é que a gente define tanto esse endereço de IP quanto esse endereço MAC e assim por diante. Mas esse mecanismo aqui, ele é mais fácil, né? Então, aqui tem um endereço físico. Esse endereço físico é o endereço MAC. Então, no caso dessa placa de rede que ele está citando aqui, o endereço é 080027D53775. Então, tem os aqui, cada 2 representa um byte. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes para o endereço MAC. Bom, na camada de enlace, tem um protocolo que é bastante importante, que é o protocolo ARP. O protocolo ARP ele é bastante semelhante ao protocolo DNS. Se a gente lembrar, o que o protocolo DNS ele fazia? Ele pegava, convertia domínios em endereços de IP. Então, o que ele fazia era, eu tinha lá www.iftm.edu.br e ele convertia no endereço IP da máquina que está ali com o site, hospedando o site do IFTM. Então, o endereço IP era 200.214, 23 e 32. Lembrando que o DNS está lá na camada de aplicação, né? E o IP está numa camada inferior, no caso, na camada de rede. O ARP é mais ou menos a mesma coisa, só que o que ele vai fazer é converter endereço IP em endereços MAC. Então, ele vai pegar o IP 200.214.23.32 e vai converter isso no endereço MAC 3D 2.11, 2.42 e assim por diante, né? Então tem os 6 bytes aqui. E como é que ele faz isso? Né? Como é que é o mecanismo disso? Aí entra aquela questão da mensagem de broadcast. Então, por exemplo, eu quero fazer uma conversa, quero descobrir, eu tenho um pacote que eu vou mandar para o endereço IP definido. O que ele faz? Ele manda uma mensagem broadcast, ou seja, todos na rede recebem essa mensagem, né, perguntando, olha, qual interface, qual endereço MAC que está associado, qual que é a interface com o endereço MAC que está usando o endereço IP tal. Aquele computador específico, ele vai vir e vai responder a essa mensagem. Os outros vão ignorar. E vai responder com o quê? Com o endereço MAC. Tá certo? Então, quando ele pergunta assim, olha, quem está com o endereço... qual que é o endereço... Quem está com o endereço... Qual a interface aqui que está com o endereço tal? Ela vai vir e vai responder. É a interface tal, 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 tal. E o que acontece? Quando eu recebo essa mensagem, eu armazeno essa e eu não preciso ficar fazendo essa pergunta toda hora. Tá certo? Então, assim como o DNS faz, o protocolo ARP também tem um mecanismo de cache. Tá certo? Então, o que acontece? Ele vai pegar e vai armazenar essa informação. Então, da próxima vez que ele precisar de enviar para o endereço IP tal, ele já sabe qual que é o endereço MAC que ele precisa colocar lá no quadro. Né? Então, você pode até inclusive visualizar esse cache. Se você abrir lá o prompt de comando lá do Windows, digitar arp-a, ele vai listar, ó, olha, tem esse endereço IP, ele está em tal, nesse endereço físico. E fala aqui qual é o tipo. Então, ele vai mostrar uma tabela do cache, do que ele já tem configurado aí. Tá certo? Isso aqui, no caso, deve estar numa rede bem pequena, mas numa rede maior é possível que ele consiga encontrar vários, essa tabela pode ter mais de um elemento. Né? Então, esse aqui que é o mecanismo do protocolo ARP. Bom, agora entrando um pouquinho nessa parte de hardware, né, falar um pouquinho do que é um hub, o que é um switch, esses são os equipamentos de rede, fora a placa de rede. Né? Então, o que acontece? Se a gente pegar lá no começo da internet, a internet foi pensado no mecanismo de barramento. Então, o que acontece? A conexão era feita
usando cabos coaxiais, e era um negócio assim, que você ia montando eles numa sequência, tá certo? Aí no final você tinha que colocar lá até um elemento finalizador, mas o que acontecia, deixa eu ver se eu consigo achar aqui na internet aqui uma figura só para mostrar para vocês. Internet coaxial adapter. Vamos ver aqui se a gente acha umas imagens para vocês verem. Então, a placa de rede no padrão Ethernet, deixa eu ver aqui, o cabo coaxial, só para vocês terem ideia, essa figura aqui mostra a diferença do cabo padrão UTP, que é o atual, e o coaxial aqui. Então, aqui, ó, essa figura aqui, ó, esse seria o conector coaxial, vamos dizer assim, que era usado no padrão Ethernet. Deixa eu ver se a gente consegue... card. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Isso aqui seria uma placa de rede. Essa placa de rede ela tem duas interfaces Ethernet. É uma placa bem antiga, não se acha mais isso hoje, né? E ela tinha, no caso, essa placa ela suportava os dois padrões, né? Com cabo coaxial de K e com cabo padrão UTP, né? Mas o conector do cabo coaxial era esse. Geralmente, quando você ia conectar o cabo coaxial aqui nesse elemento, o que acontecia era que você usava essa espécie de Tzinho. Quando você comprava a placa de rede, você ligava essa parte de baixo na placa de rede e esse cabo ele ia para uma ponta, para o próximo computador, para o computador da direita, por exemplo, e a outra ponta para o computador da esquerda. Se esse fosse o último computador da rede, ele usava esse elemento aqui para determinar o fim, né? Então você pegava, tinha que colocar isso aqui no final para poder funcionar, entendeu? Então era uma topologia mesmo de barramento, tá certo? Hoje já nem se usa mais isso aqui, ó. Essa aqui ele mostra bem como é que seria isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o cabo ele ia para um lado e para o outro e essa parte conectava na placa de rede. E isso se repetia em cada computador, exceto no primeiro e no último computador que ele tinha um elemento lá no final para poder fazer isso, né? Aqui tem uma outra figura, né, que ilustra isso. Só que qual que era a vantagem desse mecanismo aqui? Você não precisava de nenhum outro equipamento. Bastava a placa de rede no computador e acabou. Qual que era a desvantagem? Se um computador daqueles ali desse algum problema na placa de rede, qualquer coisa, ou o cabo rompesse, caía todo mundo, né? Então, vendo esses problemas, houve uma primeira evolução que é o chamado hub, né? Então eles criaram esse equipamento de rede que é o hub. Então o hub ele deixa eu ver aqui se eu tenho um slide aqui, legal. Então o hub ele é um dispositivo parecido com esse daqui. Isso aqui é uma foto, por exemplo, de um hub que ele tem várias interfaces, geralmente no padrão internet. E ele é o hub ele tem um que a gente chama de concentrador, né? Na verdade, o nome dele fala chama de concentrador. A ideia é que cada computador ele liga com um cabo nesse hub. A maioria das redes acabam sendo dessa forma aí, tá certo? Então, o que ele tem, na verdade, são essas várias interfaces de rede e o mecanismo de funcionamento dele é bem simples. Quando eu chego aqui e recebo uma mensagem numa interface, eu pego essa mensagem e jogo ela, copio ela, repetindo em todas as outras interfaces, né? Então, com isso, resolve o padrão internet. Então, o Hub, na época que ele foi criado, era um dispositivo, é uma evolução. Ele era bem simples, né? Então, ele não tinha tanta inteligência assim, tá certo? E ele simplesmente copiava essas mensagens. Na verdade, hoje, para você achar um hub, né, então teve a evolução, é muito difícil, praticamente impossível você achar, porque isso aqui ninguém fabrica mais, né? O que existe hoje é uma evolução do hub, que são os switches ou comutadores, tá certo? Então, o que acontece? O switch, ele é... O que aconteceu? Ele surgiu com a evolução da parte de rede e com a evolução da eletrônica. Por quê?
Quando o hub foi criado, eles não tinham tanto poder de processamento, essas coisas assim. Hoje é muito fácil você colocar um processador em qualquer dispositivo, qualquer equipamento eletrônico. Então o switch ele adiciona um pouco de inteligência ao hub. Então o que acontece? É, uma das coisas que o switch faz, além de transmitir o pacote, ele faz o que a gente chama de filtragem de quadros. Que seria isso? Voltar aqui um pouquinho aqui na figura aqui do switch. Eu falei para vocês que num hub, quando por exemplo, um computador que está conectado nessa primeira interface, vamos supor que ele quer transmitir algo para essa interface aqui, tá certo? Então, ele vai vir e vai colocar uma mensagem aqui e esse equipamento vai vir copiar essa mensagem para todas as outras interfaces. Ou seja, enquanto esse computador está transmitindo uma informação para esse computador aqui, nenhum outro computador pode comunicar entre eles, mesmo que eles não tenham nada a ver com essa comunicação. Isso num hub. Num switch, isso não é problema, porque ele faz essa filtragem de quadros, ou seja, ele analisa cada quadro pelo endereço MAC. Então ele simplesmente não é simplesmente um retransmissor. Ele analisa aquele quadro e ele só transmite para a interface que contém o endereço, né? Então, o que acontece? Quando esse cara aqui quer transmitir para esse cara aqui, então, o que ele vai fazer? A mensagem vai chegar aqui, o switch vai analisar e ele vai colocar essa mensagem só aqui. Ou seja, ele deixou todas as outras portas livres, tá certo? Então, se no mesmo momento que esse cara está transmitindo uma mensagem para esse e esse daqui quer transmitir uma mensagem para eles, ele consegue fazer isso. E isso é feito por conta dessa filtragem dos quadros. E para fazer isso, ele tem uma tabela de comutação, que é aquela tabela semelhante lá do protocolo ARP, onde ele sabe qual que é o IP de cada um ali, né? E vamos dizer, na verdade, ele sabe lá qual que é o MAC e o IP, então ele consegue organizar tudo isso. E isso, essa filtragem de quadros, ela dá um aumento na performance de rede, tá certo? Justamente por isso, porque eu posso ter vários computadores comunicando entre eles simultaneamente. Então o hub, no caso, eu tenho sempre dois computadores comunicando, no máximo dois computadores comunicando. Já no caso do switch, eu posso ter uma situação de ter vários computadores comunicando simultaneamente. E a outra questão que o hub, o switch melhora é na questão de segurança, porque imagina o seguinte: eu estou transmitindo aqui uma informação do cartão de crédito para uma compra para essa interface. Todas as outras interfaces no hub estão escutando essa informação. Se um hacker, alguém que tiver uma intenção, vamos dizer assim, um pouco pior, ele pode obter essa informação. Por quê? Porque quando ele recebe essa mensagem, ele transmite para todos. No caso do switch, essa informação ela não está trafegando em todos, ela está indo para o destino. Então, a segurança aumenta nesse caso aí, né? Então, basicamente é isso sobre o protocolo Ethernet. Continuando aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos ponto a ponto, né? Esses protocolos, eles são geralmente para ligar diretamente dois nós da rede, por exemplo, dois computadores e assim por diante. Então, esses já são, como essa conexão envolve só dois computadores, eu posso simplificar bastante as coisas, tá certo? Então, um dos protocolos mais comuns desse protocolo ponto a ponto é o protocolo PPP, que é o Point-to-Point Protocol, que é o protocolo mais usado em conexão de internet residencial, tá certo? Então a maioria dessas conexões, mesmo a DSL, desde da época do modem, né, até hoje, acaba colocando essa conexão PPP. E qual que é a característica? Porque na verdade é uma conexão entre, por exemplo, sua casa com seu provedor da internet, lá, sua operadora e assim por diante. Como essa é uma conexão envolvendo apenas dois computadores, uma das grandes vantagens é que você não tem o problema da colisão. Porque você sempre só tem dois computadores, não tem
outra situação. Então isso facilita bastante a coisa em termos de diminuindo a complexidade lá do protocolo, né? Esse protocolo DPP, ele tem alguns mecanismos também, né? Um dos mecanismos que existe é o handshake. O handshake, a tradução literal seria aperto de mãos. Isso vem, por exemplo, novamente da nossa comunicação, dos nossos mecanismos verbais. Geralmente, quando você chega em algum lugar que você é apresentado, né, a primeira coisa que você faz é cumprimentar a pessoa com um aperto de mão. Então, essa seria a comunicação inicial com aquela pessoa. O handshake seria alguma coisa semelhante. Existe uma comunicação inicial antes da troca de dados. Então, por exemplo, quando tinha aquela época lá do modem lá, que você discava na internet, que você ficava escutando aquela barulhada toda, aquele barulho que o modem fazia, geralmente era o handshake acontecendo, né? Aqueles chiados lá. Então é a comunicação inicial antes de iniciar a, a conexão. Aí nesse handshake, o que acontece? São definidas uma série de, vamos dizer assim, de características dessa transmissão PPP. Então, por exemplo, lá fala lá como é que vai ser o enquadramento das mensagens. Então, qual que vai ser o tamanho máximo do quadro, qual que vai ser o mecanismo de correção de erro e assim por diante, porque às vezes pode ser que o protocolo suporte vários, e assim, qual que vai ser a velocidade de transmissão, se o mecanismo de detecção de erros e assim por diante, qual que vai ser o tempo de vida da conexão, ou seja, se não estiver transmitindo nada, depois de tanto tempo, essa conexão ela é desconectada automaticamente, né? Se vai ter algum tipo de restrição ao que vai ser transmitido e assim por diante. Tudo isso é combinado nessa etapa do handshake. Então, existe uma comunicação entre os dois elementos, onde eles definem lá como é que vai ser a característica dessa transmissão. Tá certo? Então, basicamente é isso por essa semana e eu vejo vocês na próxima semana aí, na próxima videoaula. Até lá.